Meu Deus Todo-Poderoso. Como eu sou bonito, como sou forte. Sim, mais do que qualquer outra coisa na Terra. A lua, as estrelas, o sol brilhante são insignificantes diante de mim. Nada é mais bonito que eu. A Netflix se superou novamente. No ano que a gente teve Madame Web, O Corvo, Borderlands, Argylle, a Netflix conseguiu fazer o mais absurdo filme do ano, a coisa mais escrota, podre, ridícula já feita na história da Netflix, o filme Feios. Vão ficar lindos e livres de ódio e discriminação, com base na aparência de vocês. E esse é o filme mais visto da Netflix atualmente, o que não quer dizer absolutamente nada ultimamente. Ok, então esse filme é baseado em uma série de romances, mais especificamente 4 livros, que tratam sobre esse futuro distópico onde as pessoas precisam ser belas. A premissa parece interessante do ponto de vista de autoconceito muito distante, de nossa, num futuro distópico as pessoas precisam ser belas. Mas quando você vai ver na prática como que isso é feito, eu não li o livro, eu não sei, o pessoal que lê o livro me diga isso, é tão ruim quanto o filme, mas na prática esse conceito é muito, muito ruim. E eu quero fazer nesse começo, daqui a pouco eu vou reagir a algumas cenas, mas nesse começo eu quero fazer uma comparação que eu sei ser completamente injusta, mas eu não tô nem aí, porque esse canal não é sobre comparações justas, é sobre comparações necessárias, que é comparar Feios com Jogos Vorazes. Mas por que, Jurandir? Porque ambos são baseados em livros infanto-adultos. Não, juvenis, adulto, juvenil, sei lá para que grupo de seres humanos que é. São baseados em livros para jovens adultos. Ambos falam de futuros distópicos. Ambos têm protagonistas mulheres. Então você pensaria, poxa, tem coisas aí interessantes para serem analisadas. E não são só esses. Muitos livros para jovens adultos foram feitos de futuros distópicos com protagonistas mulheres, porque aparentemente isso daí é um negócio que vende legal. Porém, entretanto, todavia, quando a gente vai comparar os dois, a gente fica chocado com o nível de diferença no storytelling, na capacidade de contar essas histórias. A começar pela construção de mundo. Olha como que começa Jogos Vorazes. A gente começa com a tela preta e então com o seguinte texto. Do Tratado da Traição. Como punição pela sua rebelião, os distritos oferecerão 2 jovens, um garoto e uma garota, com idades entre 12 e 18 anos, para uma colheita pública. Esses tributos serão entregues à custódia da capital e transferidos para uma arena onde lutarão até a morte, até restar apenas um vencedor. Este torneio será conhecido como Jogos Vorazes. E logo em seguida, o que você tem? Uma entrevista que vai dar uma cosmovisão ainda mais ampliada sobre o que está acontecendo neste mundo e corta então para Katniss Everdeen e sua irmã chorando porque a sua irmã teve um pesadelo, ela está com medo de ser escolhida para essa luta dos Jogos Vorazes. É assim que começa essa história. A gente já tem a noção de que a gente está falando de um futuro distópico, que a gente está diante de um governo autoritário que está reprimindo rebeliões através de um processo cruel de colheita de jovens para poder matá-los durante esses jogos. Você sabe que pessoas inocentes estão sofrendo nesse processo, de que a luta é até a morte, ou seja, o que está em risco, o que está em jogo logo de cara é a vida dessas pessoas. Logo de cara você tem um senso imediato do que está em jogo. É a vida, é algo grande. E você tem ali logo colocado de cara o paralelo do amor entre essas duas irmãs. Como começa Feios? A minha vida toda eu quis ser bonita. Eu pensei que tudo iria mudar. A minha história atual começou no passado. Há centenas de anos, as pessoas ficaram extremamente dependentes de combustíveis fósseis. As pessoas esbanjaram os recursos naturais da Terra e o planeta rapidamente entrou em caos e guerra. Essas pessoas são chamadas de enferrujados. Ai, enferrujados. Alguns dos melhores cientistas foram escolhidos para salvar o que sobrou da civilização. E eles tiveram uma ideia revolucionária. O plano de criar uma fonte de energia que fosse renovável. Mas isso não resolveu o maior problema do mundo: a natureza humana.
as diferenças das pessoas continuaram a criar classes, clãs, países, e isso as impediu de compartilhar seu lado humano. Então, eles trouxeram uma solução radical: a transformação. Todo mundo, no aniversário de 16 anos, passa por uma operação transformadora para virar um ser humano perfeito. E quando todo mundo é perfeito, o conflito deixa de existir. Todo mundo é saudável, feliz, bonito. Mas também tem o resto de nós que espera pela operação. Até lá, nós somos inferiores, ignorados. As pessoas nos chamam de feios. As pessoas chamam o pessoal que era dependente de combustível fóssil de enferrujado. Por que esse nome? Ok. E chamam o pessoal que não passou pela harmonização facial forçada aos 16 anos de feios. E o mais absurdo, cara, não tem relação nenhuma entre os eventos. Nessa cosmovisão aqui, nessa criação desse mundo, não existe relação nenhuma entre os eventos. Ah, Jurandir, no livro 3 vai explicar. Tô andando pro livro 3, eu tô falando do filme, eu tô analisando o filme. Como o filme é uma porcaria em explicar essas coisas. Cara, como que a dependência de combustível fóssil leva as pessoas a fazerem harmonização facial? Essa é a correlação. Eles conseguiram sair daqui para cá. Não, porque daí ficou dependente de combustível fóssil, isso gerou guerras, problemas, mas então criaram uma forma alternativa de energia, mas ainda assim não resolveu os problemas e daí pensaram mais uma solução. Vamos deixar todo mundo bonito. Hã? Como é que é? Essa é uma ideia um pouco eugênica até mesmo, e eu entendo que essa é a ideia que partiu dos vilões. Tudo bem, é a ideia dos vilões, então ela é uma ideia ruim mesmo, desde o seu princípio. Porém, ela não é contestada. Ela não é contestada até boa parte do filme, porque a protagonista e o seu amigo não questionam em nenhum momento isso. Isso daí vai precisar ser questionado posteriormente. Ela é simplesmente ignorante quanto a isso. É diferente de, por exemplo, Jogos Vorazes, onde de cara a gente fica indignado com esse governo autoritário e também os personagens estão indignados. Katniss Everdeen, ela não tá feliz. Ah, que legal, isso é bom mesmo para gerar unidade entre a galera aqui, vamos matar algumas crianças. Não, todo mundo acha isso absurdo, mas aí entra em jogo um problema sério do que está acontecendo aqui. É o que está em jogo. No caso de Jogos Vorazes, o que está em jogo nessa história, logo de cara? A sobrevivência. A sobrevivência da minha irmã, vou ter que me sacrificar por ela, a minha sobrevivência agora. O que está em jogo em Feios? Quero ser bonita. Só isso mesmo, eu quero ser bonita. A premissa é superficial. Ah, mas depois vai entrar num comentário social. Sim, um comentário social completamente explícito, sem nenhum tipo de sutileza, subtexto, mas como eu disse, também posterior. As pessoas entram nessa história com uma premissa burra e com um desenvolvimento de personagens superficial. Inclusive, a protagonista, Katniss Everdeen, logo no começo de Jogos Vorazes, era apresentada como uma pessoa corajosa, amável com a irmã, disposta a se sacrificar pela irmã. Então você já cria empatia com a protagonista logo de cara. Nossa, caramba, coitada, vai ter que fazer isso para salvar a irmã. Pô, mas que bom que ela sabe usar arco e flecha, mas caramba, olha todos os problemas, ela pode morrer e tal. Então você tem uma empatia muito maior. Aí você vai para esse Feios, e o que tá em jogo? Tá em jogo a Sangue Jovem. Esse é o nome dela, literalmente. É Tali Sangue Jovem, Youngblood. É o pessoal que gosta de fazer histórias futurísticas, distópicas, ama colocar uns nomes esquisitos, igual o amigo dela que é Paris. Só que é Paris com E ao invés de A, porque para que fazer do jeito antigo se dá para fazer do jeito novo. E o que tá em jogo para Sangue Jovem? Como que é essa personagem? A gente vê que ela é superficial logo de cara, fútil e invejosa. Uma das cenas mais toscas é quando ela escala um prédio para ficar junto com um amigo vendo por um binóculo, um negócio tecnológico, a vida das pessoas. Seria isso porque a cidade é separada assim. Tem o lado dos feios, tem uma ponte,
e do outro lado estão os bonitos. Quando você fizer a cirurgia aos 16 anos, você passa a ponte e vai pro lado dos bonitos e seja feliz. E é basicamente essa a história. A premissa de Jogos Vorazes, ela é muito mais inteligente, porque ela fala de uma ditadura que é claramente desafiada desde o começo por essa protagonista. Enquanto que em Feios, a premissa também é inteligente, que é uma questão eugênica. Ah, mas não, tem uma outra questão que é questão de domínio, tá? Mas essa questão de domínio vai ser revelada só lá no final do segundo ato. Durante boa parte do filme, a premissa é eugenia. A gente tem que deixar todo mundo bonito, todo mundo com uma determinada aparência, para que as pessoas sejam pacíficas, como se beleza e paz fossem sinônimos, e pessoas feias lutam mais, fazem mais guerras, ou quando existem diferenças de beleza. Eu não lembro de uma guerra na história da humanidade que tenha sido feita porque seu país é de gente feia, eu vou bater em vocês porque vocês são feios. Não existem conflitos que são baseados em aparência de beleza. Então a premissa de Feios é aceita quase universalmente, inclusive pela protagonista, na maior parte do filme, o que te faz pensar, é sério que ela é tão burra? Todo mundo é tão burro assim pra cair nesse papo? E parte da pressuposição de que todo mundo é naturalmente feio e de que precisa de um procedimento estético pra ficar bonito. Você pode falar, Jandir, mas realmente é assim que as pessoas pensam hoje em dia? Só ver as harmonizações faciais? Sim, mas não tinha um jeito um pouquinho mais sutil de apresentar isso? É tudo muito explícito, não tem nenhum subtexto. Eu quero reagir a algumas cenas que eu considerei hilárias. Sim, eu assisti esse filme. Às vezes eu faço esses sacrifícios por vocês, mas só assisti porque tá na Netflix. Tipo, Silvio, eu não vou pagar para assistir Silvio. Quando ele estiver disponível aí nas plataformas, eu vou assistir e vou fazer uma análise legal para vocês. Mas enquanto isso, vão ficar com Feios. Dá uma olhada nessa cena. E a mudança começa com um grande procedimento requintado, que vai deixar vocês perfeitos, tanto por fora quanto por dentro. Vão ficar lindos e livres de ódio e discriminação, com base na aparência de vocês. Tá. Primeiro, cara, você tá dizendo que essa menina é feia. Ela não é feia. Essa é uma menina bonita. Eles vão enfeiar ela, vão colocar uma maquiagem pra ela ficar meio feia. E basicamente quando ela vê uma versão bonita dela, ela com maquiagem, e é assim basicamente todos eles, a versão bonita é uma maquiagem ou meio que uma harmonização facial esquisita, o que todos nós sabemos, a perspectiva estética da harmonização facial deixa as pessoas simplesmente artificiais, é estranho, é esquisito, não fica legal na maioria das pessoas, todas as mulheres estão ficando parecidas, e isso é esquisito, é assustador, não é bonito. Não tem a peculiaridade da beleza. Então, esse filme também parte da pressuposição de que as pessoas não têm capacidade natural de distinguir o que é belo. O que, de certa forma, está fazendo um comentário interessante sobre hoje em dia, porque as pessoas realmente estão valorizando mais essa beleza artificial do que a beleza natural. Porém, como eu falei, é um comentário explícito que falta um pouco mais de sutileza. E na capa desse filme tem as pessoas aí que são feias. Dá uma olhada. Esse pessoal é feio? De verdade? Tem algum feio aí? Então, fico imaginando que eles não tiveram coragem, sabe? Porque histórias assim, elas funcionam melhor em livros, porque daí você pensa, o que é feio? Você vai pensar, minha protagonista é feia, então ela deve ser assim e tal, e você pensa na versão feia dela. Mas imagina na hora de fazer o casting desse filme. Teve uma pessoa que leu o roteiro e falou assim, você aí que vai fazer o recrutamento dos atores, é o seguinte, eu preciso de gente feia para fazer esses personagens. Mas como é que eu faço esse recrutamento? Pois é, você vai ter que falar assim, eu preciso de gente feia para fazer. Como é que faz isso? Você vai chegar para a atriz e falar, sabe como é que você é feia? Sei. Então, quer fazer um filme sobre gente feia? Então eles não escolheram pessoas feias de verdade. As pessoas não são feias. Tem um menininho meio feio ali no meio, que eu vi, parece meio esquisito. Mas ainda assim, é um menino. Quando cresce, muda completamente. Nessa outra cena, ela vai tentar invadir a festa onde está o amigo que já passou pela cirurgia, um amigo chamado Nariz, porque ele tem um nariz grande e basicamente o bullying é legalizado e é tudo tranquilo nesse período aqui. Ela é chamada de Vesguinha e daí ela vai invadir essa festa e para isso ela encontra uma máscara. Ela precisa dar essa voltinha. Pra mostrar, olha, esse vestido aqui, artificial, olha, que legal. Esse efeito, cara, esse efeito é muito dessas séries da Disney.
É muito ruim. Os defeitos especiais desse filme são horríveis. Ela invade a festa, o nariz não dá a mínima pra ela, e então ela é detectada pelo scanner de gente feia. Então vem a polícia da feiura e persegue ela foge, e então ela esbarra com uma outra menina muito feia, olha que horrível que é essa menina, e então as duas conseguem fugir da polícia da feiura. Então depois de encontrar essa nova amiga, começa um período que em todo o roteiro de Hollywood praticamente existe, que é o chamado Fun and Games, que é o momento em que o personagem tá fazendo algo pra se distrair ou para aprender algo, está se desenvolvendo, são jogos, as brincadeiras, as coisas para basicamente encher a linguiça do segundo ato, que é a parte mais difícil de escrever de qualquer história. Então você tem que colocar uma carnezinha ali nesse segundo ato. E no caso, por exemplo, de Katniss Everdeen, o segundo ato dela, que é o Fun and Games, que ela vai participar, ela treinando junto com os outros tributos para melhorar as suas habilidades, para se preparar para os jogos. Ou seja, mesmo durante o Fun and Games, mesmo durante a diversão e jogos, Katniss Everdeen está sempre diante de um grande drama, de um grande dilema, que é a iminente morte. Ela a qualquer momento pode ser morta porque ela está dentro de uma disputa cruel, uma disputa que vale a sua vida. Então não existe diversão, existem apenas os jogos, então isso traz uma carga dramática muito grande para essas cenas onde ela está treinando. Porém, no caso de feios, diversão e jogos é basicamente ficar brincando de hoverboard mesmo, sem absolutamente nada para acrescentar na história. Você consegue, vai ser molezinha. Uou, é diferente. Os efeitos são ruins demais. Ei, Tá bom, segura no abdômen. tá bom. Você Tá consegue. bom. Pronta? 3, 2, 1. É isso. Tacou uma pokebola. CGI ruim. Nossa. Meu Deus! Nossa, como ela é boa. Mas aí essa amiga vai falar pra Tali Sangue Novo de que ela não quer fazer a cirurgia, ela não quer ficar bonita, até porque ela é bonita. E a Tali Sangue Novo fica, nossa, mas por quê? Não, mas é porque existem, outro apelidozinho, existem os fumaças. Então a gente já tem os enferrujados, os feios e agora os fumaças. Fumaças é a galera que taca fogo naquela plantinha, é a galera que vive separada e que não quer passar pelo procedimento cirúrgico. E essa menina conhece essa galera e ela resolve levar a Tali até lá para conhecê-los. Porém, a Tali não quer porque ela quer simplesmente ficar bonita, porque é melhor ser bonita e ser perfeita do que ser livre. Eu não quero ser livre, eu quero ser perfeita! A doutora da beleza leva a Tali pra ter uma conversinha, fala pra ela que a amiga dela tá correndo perigo e pede pra Tali espionar os fumaças, e Tali faz isso de bom grado. Eu vou te poupar 1 hora e 42 minutos e 10 segundos da sua vida. Basicamente, Tali, ela se apaixona por esse rapaz, só que é tarde demais porque a doutora belezura acaba encontrando, mata o pai do rapaz, todo mundo descobre que Tali era uma traidora, ela consegue reatar com o menino que ela gosta, vão de volta pra cidade, conseguem libertar a mãe desse rapaz, conseguem pegar um soro pra desfazer o procedimento cirúrgico, porque aparentemente quando deixa as pessoas bonitas, elas também ficam burras, o que é um comentário social muito legal de que pessoas bonitas são burras e pessoas feias são inteligentes, o que é uma coisa interessante de se dizer num filme. E basicamente tudo dá certo, só que eles precisam de uma cobaia para fazer o teste para ver se dá para reverter a cirurgia de beleza, para reverter o cérebro, pelo menos a pessoa pode ficar bonita, o problema é não ficar burra. Então daí a Tali se prontifica a ser uma voluntária, fazem a cirurgia nela, ela fica bonita. Aparentemente ela tá normal também, o cérebro dela não tem nenhum problema e tá tudo certo, acabou o filme, porque eles querem fazer mais 3, porque é uma quadrilogia. Mas eu duvido que isso vá acontecer. Se bem que as coisas são estranhas, né? Esse filme tá em primeiro lugar na Netflix. Por algum motivo absurdo, esse é o filme mais visto no mundo hoje da Netflix. E isso acho que isso é um comentário muito forte sobre a crise de storytelling que a gente tem. Porque
existiu uma onda muito grande de adaptações de livros para jovens adultos, para o cinema e para séries que foi feita, que aconteceu ali por volta de 2007 a 2018. Mas esse filme demorou muito para sair, perdeu essa onda de adaptações de futuros distópicos e também ele é ruim. E mesmo muita gente estando assistindo, as pessoas que estão assistindo estão dando uma péssima nota, não estão gostando, até é provável que ele não vá ter uma continuação. E tomara que eles usem o dinheiro que seria para essa continuação para fazer algo um pouquinho mais inteligente. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, também me segue lá no Instagram, @JurandirGouveia. Um forte abraço e arrivederci.